Bem-vindos à terceira aula do curso de preparação de documentos em LaTeX. Nesta aula, nós veremos como é que apresentações podem ser desenvolvidas nessa ferramenta. Então, para começar, aqui eu defini a estrutura de uma apresentação. E como vocês podem ver, é muito semelhante à estrutura de outros documentos LaTeX. Então, inicialmente, nós temos os comandos para definição do tipo de documento. Logo após, nós definimos os comandos para a importação dos pacotes com funcionalidades adicionais. Daí, então, nós definimos os metadados do nosso documento. E, por fim, nós abrimos um ambiente document. E dentro desse ambiente é onde a gente vai definir o conteúdo do documento. Algumas informações mudam um pouquinho quando nós definimos um documento do tipo apresentação no LaTeX. Então, a primeira mudança se dá no primeiro documento de um documento LaTeX, que é o Document Class. Para definir uma apresentação, o argumento principal que ele vai receber é o argumento Beamer. Então, sempre que vocês quiserem gerar uma apresentação, vocês vão definir como argumento principal do comando Document Class o argumento Beamer. Logo após o Document Class, eu acredito que vocês viram esse novo marcador, que é o UseTheme. Esse marcador, ele recebe como argumento principal o estilo da apresentação. Então, nós utilizamos esse marcador para definir o estilo, o template da apresentação. O LaTeX já provê alguns estilos, como vocês podem ver aqui, o Boadilla, Bergen, Madrid e assim por diante. Então, vamos inicializar no Overleaf um novo documento LaTeX e vamos defini-lo como uma apresentação e ver as diferenças entre os estilos e templates que o LaTeX provê para apresentações. Então, eu estou aqui no meu browser, eu vou entrar no Overleaf, já estou logado com a minha conta, então aqui eu vou criar um novo projeto, um projeto em branco, vou chamá-lo de aula 3. Então essa parte nós já vimos, certo? Quando nós iniciamos um documento em branco no LaTeX, ele dá esses comandos iniciais, formatando o documento como um artigo. Então essa é a primeira mudança que nós vamos fazer. Ao invés de article, aqui no Document Class, eu vou inicializar o documento como do tipo apresentação. E aí tem esse comando adicional, que é o UseTheme, que é onde eu vou definir o estilo da apresentação. Vou comentar essa seção e como primeiro tema eu vou utilizar o Boadilla, para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, nós definimos a apresentação e é mais ou menos assim que se parece esse tema, o Boadilla, certo? Esse template. Ainda tem o Bergen, que nós vimos, e muitos outros, mas o meu preferido, que eu vou manter para essa aula, é o Madrid, ok? Então tá aí, nós definimos a nossa primeira apresentação no LaTeX, simplesmente atualizando o comando Document Class para Beamer e definindo o tema da apresentação. Aqui, para complementar, como nós fizemos nas outras aulas, nós podemos colocar os pacotes para as funcionalidades adicionais essenciais, como o Babel, definimos o idioma português. Podemos colocar o Graphics, para que nós possamos fazer inserção de imagens na tabela. E aqui, só para ver a estrutura, nós podemos colocar o Blind Text, para gerar texto fictício. Bom, vocês já viram alguns dos metadados na aula passada de desenvolvimento de documentos, como o Title, o Author e o Date. Title é utilizado para definir o título do documento, o Author para definir o autor e o Date para definir a data. Aqui nós estamos apresentando dois metadados a mais que podem ser utilizados numa apresentação, que é o Subtitle, para definir o subtítulo do documento, e o Institute, para definir o instituto onde o autor trabalha. E para gerar a capa da apresentação, se dá da mesma maneira que no documento, invocando o marcador MakeTitle. Então vamos demonstrar. Então aqui eu tenho os metadados iniciais, que é dado num documento em branco do Overleaf, que nós também vimos na aula passada. Então, vamos atualizá-los. Aqui eu vou chamar o título da aula, Desenvolvimento de Apresentações. Autor, eu vou colocar meu nome. Data, eu vou colocar a data de hoje a partir do marcador today. E nós podemos definir os metadados adicionais que nós vimos nessa aula, como subtítulo, certo? Eu vou colocar como subtítulo o nome da disciplina, preparação de documentos em LaTeX, e como instituto eu vou colocar os acrônimos de Faculdade de Letras e o FMG.
E aí, para gerar a capa do documento, basta aqui no ambiente Document inicializá-lo com o marcador MakeTitle. Ele vai gerar a capa, como vocês vão ver agora. Vou recompilar o documento e vocês vão ver que aqui está gerada a capa do documento. Então, com o primeiro título, aula 3, desenvolvimento de apresentação, e a disciplina Lig 9451, preparação de documentos em LaTeX. Por fim, tem o nome do autor, do instituto e a data. Ok, então agora que nós definimos um documento LaTeX do tipo apresentação e nós vimos como definir a capa desse documento, como é que eu posso gerar um novo slide? Bom, é muito simples. A forma de gerar um novo slide é só abrir um ambiente do tipo Frame. Então, para fazê-lo, basta vir aqui. A forma que nós abrimos um ambiente, como foi visto anteriormente, é através do comando Begin e End. Então, aqui como argumento principal do marcador Begin, nós utilizamos o Frame. Ele vai abrir um argumento adicional aqui onde nós podemos definir o título do slide novo, então a gente vai chamar de slide 1, e aqui dentro a gente pode colocar um texto fictício. Se eu recompilar, ele gera meu novo slide. Então é muito simples gerar um slide em apresentação, basta abrir um ambiente novo do tipo Frame, ok? Então aqui eu posso criar um segundo slide, dessa forma que eu vou inserindo slides na minha apresentação. Numa apresentação você pode dividir seus slides através de seções e subseções, assim como um documento, utilizando os marcadores section e subsection. Claro que essas seções elas não vão aparecer na apresentação, mas caso no início da apresentação você queira gerar um sumário da estrutura do seu documento, você pode criar um slide inicial e dentro dele invocar o comando Table of Contents. Daí ele vai gerar um sumário com as seções e subseções do seu documento. Então aqui, por exemplo, vamos supor que esses primeiros dois slides, eles são da minha seção 1. Pode ser que eu crie uma segunda seção aqui, lembrando, sempre fora do ambiente Frame, ok? Posso criar uma seção 2, e essa seção 2 ela pode ter uma subseção, seção 2.1, e aqui eu posso ter um terceiro slide. Bom, se eu recompilar o documento, vocês vão ver que eu passo a ter 3 slides, mas nenhuma menção à seção, certo? Então a seção ela só é útil aqui na apresentação para eu gerar o sumário. Para gerar o sumário, eu posso vir aqui depois de MakeTitle, criar um novo slide, utilizando o ambiente Frame, vou definir como conteúdo, e aqui dentro eu posso invocar o comando Table of Contents. Okay? Se eu compilar agora, vocês vão ver que a seção foi definida, certo? E a subseção também. Se eu clicar na seção, ele já me leva direto para o primeiro slide da seção respectiva, ok?